Boa noite. Boa noite. Já estão presos os ex-deputados estaduais do Rio de Janeiro que haviam sido soltos por um engano da Justiça. O presidente Jair Bolsonaro volta a defender o indulto de Natal para policiais condenados. Você vai ver também. Em Campos do Jordão, no interior paulista, 4 pessoas morrem soterradas em deslizamento de terra. Estudo do INPE aponta que as manchas de óleo que atingiram o litoral brasileiro podem ter vindo do Mar da África. Polícia de Salvador investiga o assassinato de 4 motoristas de aplicativos. Os corpos foram encontrados em sacos plásticos. Coreia do Norte faz novo teste com míssil e os Estados Unidos afirmam que este foi mais um ato de provocação. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender hoje o indulto de Natal para policiais condenados. E também disse que conversou com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, sobre possíveis vetos ao projeto de lei anticrime aprovado pelo Senado nessa semana. No início da tarde, o presidente compareceu a uma confraternização para os funcionários do gabinete do ministro Dias Toffoli, presidente do STF, promovida pelo próprio ministro. Ao deixar a residência oficial para ir ao evento, que foi em uma casa de festas em Brasília, Bolsonaro falou com os jornalistas e voltou a defender o benefício do indulto natalino para policiais. O presidente disse que há um processo de criminalização da categoria no Brasil e que a classe precisa ter mais reconhecimento. O indulto lá ele não é para determinadas pessoas, é pelo aquilo que ele foi condenado no passado. Vai ter policial sim, e vai ter civil, vai ter todo mundo lá. Agora sempre esqueceu dos policiais, sempre. Né? Não é justo isso aí. Ou tem indulto para todo tipo de gente ou não tem para ninguém. O presidente também sinalizou que deve vetar um trecho do projeto anticrime, o que estabelece que a pena de crimes contra a honra cometidos pela internet poderá ser triplicada. Aquela questão de triplicar a pena para crime, calúnia, difamação e injúria veio lá do parlamento. A minha tendência é vetar isso aí. E hoje o Instituto Datafolha divulgou uma pesquisa que aponta que 57% dos eleitores de Bolsonaro aprovam a decisão do presidente de deixar o PSL e criar um novo partido. Outros 27% desaprovam. O presidente não comentou a pesquisa, mas voltou a negar que tenha negociado com o Congresso qualquer valor relacionado ao fundo eleitoral, recurso destinado às campanhas do próximo ano. O presidente também negou qualquer mudança nos ministérios nos próximos dias. Toda semana vocês trocam o ministro meu. Mas existe alguma intenção de trocar algum ministro? Não está previsto, não está previsto. Por enquanto não tem nada que me leve a trocar um ministro que seja. Estudos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, indicam que o óleo derramado no litoral brasileiro teria vindo da região sul do Mar da África. A informação divulgada hoje é do jornal O Estado de São Paulo. De acordo com o estudo, o petróleo teria vazado no mar africano em abril e se deslocado até chegar à costa brasileira em setembro. A hipótese levantada pelo INPE vai contra as últimas informações divulgadas pela Marinha e pela Polícia Federal sobre a origem do óleo. A linha de investigação apresentada aponta o navio Bubulina, da empresa grega Delta Tankers, como o principal suspeito do vazamento, mas a petroleira nega qualquer incidente. De acordo com o último levantamento do IBAMA, no Brasil, quase 950 localidades em 129 municípios já foram atingidas pelo óleo e o número de animais afetados já passa de 150. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou um projeto de lei que proíbe copos, pratos e talheres de plástico em estabelecimentos comerciais. Esse texto ainda precisa ser sancionado pelo prefeito Bruno Covas, mas tem comerciante aí que já se antecipou e dispensou o uso dos descartáveis. No restaurante da Tayane, a sustentabilidade é levada a sério. Até o resto de comida é reaproveitado com essa mini estação que transforma tudo em energia. O gás que é gerado pelo biodigestor abastece essa chapa aqui, que antes era a energia elétrica. Hoje, o estabelecimento economiza cerca de R$ 400 por mês
com essa mudança. A preocupação com o meio ambiente foi ainda mais longe. Aqui, plástico não entra. Não utilizamos copo, canudo não utilizamos garfo e faca descartáveis também não. Então, assim, a gente conseguiu eliminar também esses itens. Tayane se adiantou ao projeto-lei aprovado pela Câmara Municipal de São Paulo. O texto prevê a proibição de talheres, pratos, copos e outros utensílios de plástico descartáveis em estabelecimentos da capital. Se sancionado pelo prefeito Bruno Covas, os comerciantes terão até o dia 1º de janeiro de 2021 para se adequar. Mudança que atinge comerciantes e fabricantes desses produtos. Esta fábrica tem cerca de 1.000 empregados diretos e indiretos. As vagas são um dos principais argumentos das indústrias contra a proibição do uso de plástico. O CEO da empresa diz que não foram feitos os estudos corretos para propor a lei. É uma matéria-prima de fácil extração, é fácil de transformar o plástico, ele é barato, ele é higiênico e usa poucos recursos naturais. O plástico é fantástico. Eu tenho copos de papel, também estou fazendo copos oxibiodegradáveis, também faço copos compostáveis. Eu tenho uma solução completa para os nossos fornecedores, mas o plástico ainda é a melhor solução se nós fizermos a coleta e a reciclagem do plástico da maneira correta. Romilda coordena o curso de Educação Ambiental da Universidade Federal de São Paulo. Para a professora, um equilíbrio entre a produção e o uso é fundamental. É necessário que haja um processo de indução a partir das políticas públicas, porque aí a gente consegue valorizar o produtor, conseguimos valorizar as ações da sociedade civil e, com isso, a gente consegue diminuir os impactos para o meio ambiente e, consequentemente, para as pessoas que dependem desse meio ambiente. Moradores de rua ganharam uma ceia de Natal antecipada preparada por voluntários em Belo Horizonte. Essa confraternização aproximou a comunidade e as pessoas em situação de rua da capital mineira. Essa época do ano é assim: cozinha movimentada, família reunida. Mas será que é família mesmo? Nenhum de nós somos da família. Na verdade, tem pessoas que veio da região metropolitana, de São Paulo, de Brasília. Eu sou daqui de Belo Horizonte mesmo. Com essa convivência aqui, nós vamos criando um laço de amizade. Muitas vezes a gente termina que distribuiu as marmitas, nos sábados, e a gente encontra, vai sair à noite, vai lanchar, vai bater papo. Todo mundo aqui é voluntário e pertinho do Natal, essa turma se reúne para preparar uma ceia para convidados que eles nem conhecem. Essa ceia é especialmente para os moradores de rua que não têm a oportunidade de ter uma mesa farta na sua casa nessa época do ano. Então nós estamos ofertando isso para eles, para que eles resgatem essa dignidade, eles reconheçam o seu valor como cidadão. No cardápio, galinhada, farofa, maionese. De sobremesa, frutas e bolo no pote. O principal mesmo é o amor que a gente coloca, é o ingrediente secreto, é o amor. Nós preparamos kits de higiene, onde tem shampoo, condicionador, sabonete, desodorante. E na hora de servir a ceia, música para alegrar os convidados. Estou emocionado. Eu recebi banana, comida, doce, um kit aqui. Alegria, né? O Natal... maravilhoso, né? Alegria pra gente, né? Pois é, falando em Natal, a tradicional árvore da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, foi inaugurada agora há pouco e teve até queima de fogos. Quem acompanhou a festa e está lá para contar para a gente é a repórter Thalita Ribeiro. Thalita, boa noite para você. Conta para a gente das informações aí, como é que foi a festa. Estou vendo que a árvore está bonita aí atrás. Pois é, boa noite, Mauro, boa noite a todos que estão nos assistindo. Pois é, foi uma festa linda. A gente perdeu o contato. Bom, enfim, os deputados estaduais do Rio de Janeiro, Paulo Melo e Edson Albertassi, já estão presos novamente. Eles tinham sido libertados ontem por engano. Paulo Melo e Edson Albertassi se entregaram ontem à noite à Polícia Federal e hoje, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, retornaram ao sistema prisional. Eles haviam sido liberados devido a um erro no alvará de soltura expedido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
Paulo Melo, Albertassi e o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani, foram presos em 2017 na Operação Cadeia Velha e, desde março, cumprem pena por receber propina para favorecer empresas de ônibus do Rio. Os ex-deputados também são investigados na Operação Furna da Onça por suspeita de receber mesada para votar de acordo com o interesse do ex-governador Sérgio Cabral. De acordo com o TRF, Albertassi continua no regime fechado e Paulo Melo vai para o semiaberto. Já Pisciani permanece em prisão domiciliar devido a problemas de saúde. E a Justiça do Rio de Janeiro determinou que a Prefeitura instale um gabinete de crise na área da saúde. De acordo com a determinação do desembargador César Augusto Rodrigues Costa, da 8ª Câmara Cível, o município terá que instituir um gabinete de crise composto pela Empresa Municipal de Urbanização, a Companhia de Limpeza, organizações sociais, Rio Saúde, secretarias municipais da Saúde e da Fazenda, além de representantes dos órgãos com autonomia para tomar decisões. A Justiça acatou o pedido do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado feito na quarta-feira. De acordo com a decisão, o gabinete deve funcionar até que seja superada a crise na rede municipal de saúde, adotando medidas emergenciais destinadas ao funcionamento adequado das unidades. Sobre o gabinete de crise, a Prefeitura informou que ainda não foi notificada da decisão. E sobre os pagamentos, a Prefeitura comunicou ainda que depois dos recursos bloqueados, o repasse às OSS é feito pelo Tribunal Regional do Trabalho. E a Polícia de Salvador investiga o assassinato de 4 motoristas de aplicativos. Um dos suspeitos do crime morreu durante um confronto com policiais na periferia da capital baiana. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia informou que 2 revólveres foram apreendidos. Um outro homem que não teria participado da chacina também morreu. Um terceiro fugiu. Os corpos de 4 motoristas de aplicativos foram encontrados com sinais de tortura e enrolados em sacos plásticos na periferia de Salvador. Um 5º motorista conseguiu escapar e acionou a polícia. Motoristas de aplicativos pararam o trânsito e fizeram uma carreata pelas ruas de Salvador ontem para pedir mais segurança. Até agora, não se sabe a motivação dos assassinatos. E as fortes chuvas que atingem grande parte do Brasil fizeram pelo menos 5 vítimas fatais. Em Campos do Jordão, no interior de São Paulo, 4 pessoas morreram soterradas em decorrência de um deslizamento de terra. Segundo os bombeiros, 2 irmãos de 5 e 13 anos e a avó deles de 53 anos morreram na Vila Britânia. Em outro bairro, a vítima foi um bebê de 1 ano. A Defesa Civil interditou pelo menos 9 casas. Além dos mortos, as equipes de resgate levaram 11 pessoas para o pronto-socorro municipal. E a Defesa Civil de Campos do Jordão não descarta novos deslizamentos, porque a previsão na região é de muita chuva. E em Belo Horizonte, hoje à tarde, os bombeiros encontraram o corpo de um homem que foi levado pela enxurrada depois que um temporal castigou a capital mineira na última sexta-feira. Gisleide Oliveira, de 37 anos, estava no carro dele quando a enxurrada o atingiu. Moradores fizeram vídeos da chuva com ventos de até 50 km por hora. No bairro do Ibirité, na região metropolitana de BH, muitas ruas ficaram alagadas e diversos motoristas presos no meio da enchente. Os bombeiros localizaram o carro de Gisley durante a madrugada. A água também invadiu casas e comércios e provocou muita destruição. Bom, na capital paulista, todas as regiões chegaram a entrar em estado de atenção, que durou até o comecinho da noite. A cidade registrou 12 pontos de alagamento, além da queda de 29 árvores. Em Campos do Jordão, os corpos de 4 vítimas serão velados durante toda a noite na Câmara Municipal e os enterros estão previstos para amanhã de manhã. A Prefeitura decretou luto oficial de 3 dias. Uma exposição no Rio de Janeiro conta um pouco da história dos primeiros brasileiros. Objetos e pinturas ajudam a entender detalhes da vida indígena em diferentes momentos da formação do Brasil. Dócil, servil, um animal que faz parte da paisagem. Pinturas que retratam a visão que o homem branco tinha do índio. Jean-Baptiste Debré pintou como os primeiros brasileiros eram vistos no século XIX. Já a primeira missa no Brasil, de Vitor Meirelles, pintada em 1860, retrata como teria sido a fundação do Brasil.
As obras vieram da Academia Imperial de Dom Pedro II e pertencem ao Museu Nacional, destruído pelo incêndio no ano passado. O acervo se salvou porque estava exposto em Brasília. Mais de 120 povos indígenas de Minas Gerais, Espírito Santo e do Nordeste doaram peças que ajudam a contar a história dos primeiros brasileiros. A ideia é que se procura mostrar como os indígenas foram, de certo modo, construídos pela história, né? A gente vive muito cheio de ilusões em relação aos indígenas e a gente pensa essa população como se ela pudesse ficar estática, como objeto que a gente bota na vitrine, que pode passar ali séculos se ninguém tirar, né? Os indígenas a todo momento estão interagindo com o meio ambiente, com outras populações, então eles estão se modificando, eles absorvem tecnologias, eles criam novas soluções estéticas, tecnológicas, e eu acho que isso é muito importante, a gente procura dar conta disso. A exposição já dura 13 anos e foi vista por mais de 250 mil pessoas em 8 cidades. E para provar que a cultura indígena resistiu, painéis com fotos atuais mostram que os primeiros brasileiros não foram esquecidos. A mostra fica no Arquivo Nacional no Rio de Janeiro até abril do ano que vem e é de graça. E olha só, um medicamento importado que aumenta a sobrevida de mulheres que lutam contra o câncer de mama está em falta na rede pública de saúde. Só em Minas Gerais são 170 pacientes com tratamento já ameaçado. Neide foi diagnosticada com câncer de mama há quase 2 anos. Fez cirurgia, passou por sessões de químio e radioterapia e desde o começo do tratamento toma um remédio de manutenção que bloqueia o avanço da doença. É uma proteção que eu tenho no meu organismo. E esse medicamento que foi adequado para o meu tratamento. O medicamento deve ser administrado de 3 em 3 semanas, mas no caso dela, a última dose foi aplicada há quase 3 meses. O remédio está em falta na rede pública de saúde. Cheguei lá e eles falaram, não tem o medicamento. Não foi fornecido o medicamento. Aqui em Minas Gerais, cerca de 170 pacientes estão na mesma situação. Até quem entrou na justiça não recebe o medicamento do Estado. Nas farmácias, a dose necessária para tratar a doença chega a custar R$ 12.500 por mês. Estudos clínicos mostram que o uso da droga chamada trastuzumab é capaz de dobrar o tempo de sobrevida das mulheres diagnosticadas com o tipo mais agressivo de câncer de mama. O intuito do tratamento é curar essas pacientes. Então, se elas ficam esse tempo todo, provavelmente as células vão recuperar a capacidade de multiplicação, vão voltar a se multiplicar e, num determinado momento, elas vão acabar gerando metástases, que é a doença à distância em outros órgãos. E isso fatalmente vai levar essa mulher a não ser curada mais. Segundo o Ministério da Saúde, a última aquisição do medicamento garante a cobertura no SUS até janeiro. Já a Secretaria de Saúde de Minas Gerais informou que aguarda a conclusão do processo de licitação e que só depois o fornecimento será normalizado. Neide e o marido decidiram entrar na justiça. Eles possam entender que não é só uma Neide. O que a gente pede é que no mínimo, dê o básico para a gente. Para os pacientes, o sentimento que fica é de angústia e preocupação. A doença, ela não tem piedade, ela é cruel. Aqui. E o Rede TV News fica por aqui. Uma excelente noite para você. Bom domingo. Uma ótima noite, bom domingo. E a gente fica com imagens da árvore da Lagoa Rodrigo de Freitas, lá no Rio de Janeiro.